Como resgatar a sua autoestima? Você já tentou várias estratégias de como melhorar a sua autoestima, mas sente que algo ainda falta. No final, você vai ter clareza de tudo que você precisa para resgatar a sua autoestima, para fortalecer ela dentro de você. Porque a autoestima é o que você tem de mais importante para a sua vida, porque a autoestima é simplesmente o que vai garantir você de sonhar e realizar seus sonhos. Então, fique aqui comigo se você quer descobrir como resgatar a sua autoestima para alcançar a sua vida livre e feliz, mesmo se você tiver vitiligo. E enquanto as pessoas vão chegando aqui, enquanto vai se movimentando aqui, eu vou aproveitar para me apresentar para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos e eu ajudo mulheres exatamente a resgatar a sua autoestima, para que elas possam alcançar a sua vida livre e feliz, sem se esconder atrás do vitiligo. O vitiligo que por muito tempo foi exatamente o meu grande inimigo. Era quem me fazia me esconder, que fazia eu simplesmente abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, simplesmente porque a minha pele tinha perdido a cor. E será que isso era justo? É isso que você vai entender e vai entender como é que esse processo acontece. E é interessante falar isso porque eu vim de anos e anos, décadas escondida atrás do vitiligo, porque o vitiligo começou quando eu ainda tinha 15 anos, para que desde aí 2019, nessa jornada de autoconhecimento, eu fosse me transformando para ser essa mulher que está hoje aqui falando para vocês com segurança, com liberdade de ser eu mesma, que vou à praia, piscina, saio, lugares públicos, sem ter que me esconder, que já escrevi um livro, que já participei de podcasts, tudo falando sobre como é resgatar a autoestima e se mostrar apesar do vitiligo. E hoje vocês devem estar percebendo que eu tô rosadinha exatamente porque hoje eu tava na piscina, eu precisei fazer um trabalho, um trabalho muito pesado, eu tava gravando uns vídeos e aí eu fui gravar exatamente na área da piscina para eu poder mostrar para você que, assim como eu, você também tem o direito de viver tudo aquilo que você deseja. A grande questão é que tem algo hoje que te impede. E o que te impede é uma trava que fez, ao longo da sua história, você ir perdendo um pouco dessa sua autoestima. Ou muito, talvez. E hoje eu vou te mostrar qual é o caminho que você vai seguir para resgatá-la. Porque você tem o direito de ser você. E pra gente começar esse papo, vou primeiro dar um ótimo dia, uma ótima tarde para quem está me assistindo em outro horário. E para você que está aqui comigo agora à noite, uma ótima noite. Sejam muito bem-vindas. Bem-vinda a todo mundo que entrou aqui, a Cleusa, Ireni, minha lindinha, minha amada Bebel, a minha irmã, Delícias da Jo, Elisa, Jordana, Cristiane. Sejam todas muito bem-vindas. E já aproveita, se esse conteúdo for relevante, já compartilha com aquela amiga, já coloca coraçãozinho aqui para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e que pode contribuir com várias pessoas. E a gente vai começar falando sobre o que é autoestima. Porque muitas pessoas acham que a autoestima, deixa eu me sentir bonita, deixa eu estar ali na frente do espelho, cuidar do meu cabelo, da minha pele e eu tô ótima, eu tô com a autoestima elevada. Isso é só uma pequena parcela da autoestima. E eu posso te dizer que nem é a maior. Porque, na realidade, a autoestima é a avaliação que você faz sobre você mesma. E isso inclui a sua autoimagem, como você se vê, as crenças que você tem sobre você, ou seja, o que é que você pensa sobre você, os seus valores, aquilo que você sente e as suas opiniões. Além disso, vale falar que essa parte de crenças, de valores, de opiniões
foi algo que você foi formando ao longo da sua vida. E é por isso que quando a gente fala de autoestima, muitas vezes a gente remonta a situações de lá de trás, da sua infância, que acabaram destruindo a sua autoestima, que acabaram minando a sua autoestima e que estão implicando na sua vida até hoje, no momento atual. Você com 30, 40, 50, 60 anos, não importa. Tudo que você vivenciou lá ficou gravado aí na sua mente. Sabe por quê? Porque a sua mente, ela tem a capacidade de memorizar tudo que você viveu desde que estava na barriga da sua mãe, mesmo que você não lembre, está aí gravado, como se você fosse um computador que tem a memória. Você compra aquele computador, ele vem zerado, não tem nada. Você começa a usar e aí ele vai gravando, vai colocando informações, até que chega aquele momento que sabe o que acontece? Ele tá cheio, você limpa, você faz um monte de coisa, mas ele nunca volta a ser zerado como ele era de fábrica. Por quê? Os registros ficam ali. E é assim na sua memória. Tem coisas que estão aí escondidas, mas estão aí. E não é porque elas estão escondidas que elas não fazem você sentir. Então, já fica aí o primeiro alerta para vocês. Que muitas vezes as questões que estão te impactando hoje são questões que você vivenciou lá atrás, mas que ainda estão ecoando em você ainda hoje. Sabe por quê? Freud já dizia desde o século passado que emoções enterradas vivas nunca morrem. E hoje a gente vai olhar para essas emoções que talvez fizeram você ter sua autoestima abalada ao longo da sua vida. Por quê? Porque a autoestima, gente, é um fator fundamental para você ter bem-estar psicológico, saúde mental, saúde emocional. E esse é o foco aqui, de como você cuidar da sua mente. Até porque mulheres que têm autoestima elevada, elas tomam decisões melhores, elas têm relacionamentos mais saudáveis, elas não dependem da validação externa. Sabe por que muitas vezes você não consegue dizer um não, porque você está buscando agradar todo mundo, você não consegue impor limites? É exatamente porque você está com baixa autoestima. E aí você acha que o outro é mais importante que você. E é nessa hora que você começa a abrir mão das suas necessidades, dos seus desejos, exatamente para agradar o outro. E já me diz, isso tá fazendo sentido para vocês? Porque se tiver, eu já vou pedir para vocês colocarem um coraçãozinho aí ou colocar no chat, porque assim eu entendo que tá fazendo sentido para vocês e que eu posso continuar nessa lógica. Se tiver alguma dúvida, já vai comentando, já vai perguntando, que aí eu vou compartilhando com vocês, vou respondendo, tá? E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Será que tem jeito certo e errado de resgatar a autoestima? Essa é uma grande dúvida, porque as pessoas muitas vezes têm receio sobre essa questão da autoestima e buscam a autoestima só cuidando dessa parte exterior, de fora para dentro. Começa a se apoiar em elementos externos. Então, é quando você se preocupa em comprar roupa e fazer um monte de tratamento estético. Quando você, por exemplo, no caso do vitiligo, só procura fazer tratamento para cuidar da pele, porque você quer um elogio, você está buscando um status. Só que deixa eu te contar que quando você cuida só do exterior, sabe o que acontece? Esse exterior, ele pode ir embora. Tudo que tá aqui fora é mutável, vai se acabando. E se você não tiver resgatado a sua autoestima de dentro para fora, cuidado de onde estão essas raízes que fizeram você se sentir inferior, você perder essa ideia de quem é você, esse valor que você tem. Se você tiver perdido tudo isso, não adianta cuidar da aparência, não adianta só focar em tratamentos estéticos, não adianta, por exemplo, só fazer os tratamentos para o vitiligo aqui da pele e não cuidar da mente. É por isso que muitas vezes você investe, faz vários tratamentos para o vitiligo e de repente ele para de fazer resultado, ele para de ter resultado ou nem chega a ter, porque você não está olhando para onde tudo começou. Porque tudo começa na mente. 90% das doenças que acometem
os seres humanos. Seja de qualquer tipo, sejam doenças físicas, sejam doenças emocionais. Então, aqui eu vou falar de ansiedade, depressão, fibromialgia, o próprio vitiligo, elas começam na mente. E aí, quando a mente está sobrecarregada de sofrimento, porque você não deixa ela liberar, é quando isso começa a transbordar no seu corpo. E é por isso a importância de você resgatar sua autoestima também de dentro para fora. Porque isso é um processo interno de reconstrução, de autovalorização, de autoconfiança. É quando você simplesmente começa a enxergar de novo o seu valor, começa a perceber de novo a sua importância. Então vocês percebem que quando a gente fala de resgatar a autoestima, é simplesmente você retomar o controle da sua vida, é você simplesmente voltar para o centro dela. Porque quando você resgata a sua autoestima de dentro para fora, isso torna esse processo muito mais eficiente. Porque essas mudanças externas, elas simplesmente não sustentam a longo prazo se a raiz for insegurança. Vocês já viram? E aí eu quero que vocês compartilhem aqui comigo. Eu lembro de uma cliente que ela entrou em contato comigo falando que estava com baixa autoestima, que não sabia o que fazer. E aí ela me trouxe, Ayane, só teve um período na vida que eu me senti bem comigo mesma. Foi em tanto tempo, eu fiquei assim mais ou menos 3 meses. E aquilo chamou minha atenção, né? Eu falei, o que foi que aconteceu nesse período que fez você ficar bem e no restante do tempo não? E aí ela me disse que ela tinha um problema na boca, que ela não gostava. E nesse período foi o período que ela conseguiu fazer cirurgia. Aí o que aconteceu? Ela fez a cirurgia. E aí durante os 3 primeiros meses, que foi o período que a mente estava se acostumando com aquilo que era novo, o que a mente fez? Você tá bem, você tá bem. Depois que esses 3 meses passaram e a mente acostumou, a mente já estava acostumada com aquela imagem, não fazia mais qualquer diferença, aqueles sentimentos de baixa autoestima, de se sentir inferior, de se sentir feia, de negar o seu próprio valor, eles voltaram à tona. Por quê? Porque eles nunca deixaram de estar presentes. Eles só foram mascarados enquanto ela cuidou da parte externa. Então você começa a perceber o quanto é importante você realmente tratar as questões internas que te impedem de enxergar seu próprio valor. Porque você pode até parecer confiante, mas por dentro você ainda sente dúvidas, você sente medo, você se sente desvalorizada. É quando muitas vezes você não consegue obter os resultados que você deseja. Porque você está empreendendo e aí você não consegue cobrar. Você precisa fazer assim uma live e aí você tem vergonha do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, de não ser tão boa. Gente, você, quando é autoconfiante, você simplesmente entrega aquilo que você tem e sabe que é o seu melhor, mesmo que ainda não seja o melhor. A autoestima te dá segurança para você simplesmente ser você, sem se comparar com outro. É sobre você simplesmente valorizar quem você é, com suas vulnerabilidades e suas fortalezas, porque ninguém é perfeito, nem eu, nem você e nem qualquer outra pessoa. Quando a gente fala de resgate da autoestima, a gente está falando simplesmente de olhar para você, para que você se sinta capaz de sonhar e realizar seus sonhos, de alcançar a vida livre e feliz que você deseja, sem estar se preocupando com a opinião dos outros, sem estar se preocupando com o que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, com os olhares dos outros. Essa é a grande questão aqui. E o que acontece se você não fizer esse resgate da autoestima de dentro para fora, se você não olha para realmente todas as questões que estão aí te segurando, que estão travando a sua vida? Você se torna refém dos fatores externos. É quando você percebe que o chefe está reclamando de você e você sofre com aquilo. E você começa a achar que você é incapaz, que você é insuficiente, e você vai começando
a se esgotar, trabalhando cada vez mais, dando cada vez mais e cada vez menos sendo, e cada vez mais sendo menos reconhecido. Por quê? Porque você simplesmente está buscando agradar o outro sem olhar para você. E aí você entra num ciclo vicioso de que eu preciso mudar algo em mim para me sentir bem. É quando você começa a falar, o meu chefe quer que eu faça isso, eu vou fazer, mesmo que você não concorde, mesmo que não faça bem pra você. É quando no relacionamento você vai vestir uma roupa, o seu namorado, seu marido fala da sua roupa e você vai lá e tira, mesmo você se sentindo bem com ela. Por quê? Porque você começa a achar que a opinião do outro é mais importante que a sua. E toda vez que você tira seu valor, não ache que o outro está te valorizando mais, não, porque ele não está. Ele não está. O outro simplesmente está achando que agora é mais fácil. Por quê? Porque ele fala e você obedece. Porque ele fala e você faz de tudo para agradar o outro. E eu não sei se você já passou por isso, mas eu já fiz. Eu já tive esse comportamento. E sabe o que acontece? Quanto mais você agrada o outro, mais você se desagrada, você fica o quê? Você fica triste, você fica ansiosa, você desiste de sair, ou você sai desanimada, então você estava toda empolgada para sair, aí te joga um balde de água fria que é tão grande que você muitas vezes não quer mais nem sair. Ou seja, você está deixando de lado os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos. E isso vai gerando o quê? Ansiedade, e você começa a se comparar. E quanto mais você se compara, mais a ansiedade cresce. Porque, gente, a ansiedade, ela é simplesmente te mostrando que tem algo de errado. É um reflexo de que tem um problema aí. A ansiedade não é algo que... é uma doença é uma doença que paralisa a pessoa. Não. A ansiedade te paralisa, mas não é porque ela é um bicho um bicho papão. Ela te paralisa porque a sua mente está gritando e pedindo socorro. Ela está falando, olha pra mim, olha o que está acontecendo aqui. Então a ansiedade, ela acaba sendo um reflexo da sua mente de falar, é o seu pisca-alerta, olha pra mim, eu tô aqui. E quando você resgata a sua autoestima, você inclusive diminui a ansiedade, sabe por quê? Porque quando você resgata a autoestima, você simplesmente se conecta com você, com as suas vontades, com os seus desejos. E sabe o que acontece com a ansiedade? Ela diminui e até desaparece, porque a ansiedade é simplesmente um excesso de medo gerado pelas expectativas que você tem. E quando as suas expectativas estão baseadas nas necessidades do outro, você acha que nunca dá conta. Porque a expectativa não é sua, é do que o outro acha, e você nunca vai sentir o que o outro está sentindo. Então você percebe que quando você tira o controle da sua vida e dá para o outro, você simplesmente tá num carro desgovernado que você não sabe para que direção vai? E já me disse isso tá fazendo sentido para vocês. Por quê? Muitas vezes você tá deixando de fazer aquilo que é importante para você, achando que tá agradando o outro, e na realidade você só tá perdendo o controle da sua vida. Alguém aqui já passou por isso? E aqui, ó, o que é importante? Ficar atento. O maior benefício de trabalhar a autoestima na raiz. O que é que acontece quando você trabalha essa autoestima de dentro para fora? Você não fica mais refém da opinião dos outros. Você para de buscar remendar o problema. Você simplesmente decide o que você quer. E se o outro te apoiar, ótimo. Se ele não te apoiar, tá ótimo também. Chegou a hora de você começar a entender que o do outro é do outro e você é responsável apenas por você. E você pode falar, Yane, mas isso parece egoísmo, porque tem o meu marido, meus filhos. E deixa eu perguntar pra vocês. Se você não estiver bem, você é uma boa esposa? Você tá ansiosa, estressada, nervosa, você é uma boa esposa?
Você é uma boa mãe quando você tá nervosa, estressada, sem dinheiro? Não, gente. E não venha me dizer que é, porque é mentira. Porque você fica mais nervosa, você grita com seu filho, você não tem tempo pra ele, você não brinca com ele. Isso não é ser uma boa mãe. Porque uma criança quer, sabe o quê? Amor, acolhimento e proteção. Aí você tá nervosa, estressada, mandando o menino calar a boca, o menino não pode brincar, o menino não pode nada. Você tá dando o seu melhor pra ele? Não! E eu sei que você não tá fazendo isso de propósito. Eu sei que você tá buscando dar pra ele o seu melhor. Só que como você não tá dando o seu melhor pra você, você não tem como dar pro outro. Porque se eu te pedir R$100 emprestado e na sua carteira você só tem 10, por mais que você queira me dar, você vai conseguir me emprestar R$100? Não vai! Por quê? Porque você não tem. E você não pode dar pro outro aquilo que você não tem. Então, se você quer dar mais amor, mais acolhimento, mais carinho pro outro, você primeiro tem que dar isso pra você. E é por isso que quando você resgata essa autoestima de dentro pra fora, você consegue dar muito mais amor, muito mais acolhimento, muito mais segurança pra quem tá ao seu redor. Resgatar sua autoestima faz você se tornar uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma esposa melhor. Por quê? Porque você tá melhor com você e você consegue dar o seu melhor pro outro. E aqui, na rede vizinha, eu tô deixando esse encontro gravado e aqui eu tenho, inclusive, uma apresentação. E eu só vou ler aqui um trechinho de um depoimento de uma aluna minha que eu deixei lá. Se você quiser, depois você vai lá e olha. Ela colocou aqui, ó. Em resumo, eu acredito que o que eu mais percebi foi essa questão de ser mais dona de mim. Falar o que faz sentido pra mim. De me expor mais. De não me importar com o que o outro está pensando ou vai falar. Isso foi muito importante. Por quê? Porque ela ganhou segurança, ela ganhou autoconfiança. Ela ganhou coragem de ser quem ela é. E outra colocou o seguinte: eu tenho certeza que esse é só o começo das minhas conquistas. Meu muito obrigada por cada palavra, cada aprendizado, cada puxão de orelha. E aqui não acho que eu vou ficar só passando a mão na cabeça de vocês, porque eu não vou. Porque inclusive eu olho para trás e falo, se muitas vezes tivessem me dado uma chacoalhada lá atrás, talvez eu tivesse resolvido e olhado para essas questões muito antes. E isso teria me impedido de passar 30 anos me escondendo da vida. Então, olha o que ela colocou. Eu estou muito autoconfiante com a autoestima elevada. Hoje eu consegui me posicionar na primeira reunião. Fui elogiada. Porque muitas vezes você acha que se posicionar, dizer o não, colocar um limite, vai fazer as pessoas não gostarem de você. Isso é uma mentira. Quando você coloca um limite, o outro vai te respeitar. Porque ele tá vendo que você não é qualquer uma. Ele tá vendo que você tem opinião. Ele tá sabendo que você tem aquilo que tem respaldo aquilo que você tá trazendo. E aí ela terminou. Fui elogiada. Enfim, estou resgatando a Luciene essência que eu sou. Ou seja, ela foi se reconectando com ela mesma. Então, quando você resgata essa autoestima, você simplesmente volta a ter contato com a melhor versão de você. Você volta a ter contato com você mesma. Uma você que muitas vezes ficou perdida lá, ó, com 2, 3, 4, 5, 6, 7 aninhos, de tantas coisas que você foi ouvindo, às vezes em casa, às vezes na escola, e você foi perdendo essa essência sua. E quando a gente fala de resgate da autoestima, onde é que eu percebo que as pessoas erram mais? É em achar que a autoestima é só cuidar do exterior. É achar que a autoestima é só fazer uma plástica, é só fazer um tratamento da pele no caso do vitiligo, é só colocar uns fios de ouro, botox, sei lá, e esticar o rosto. Gente,
O corpo, essa parte externa da gente, por mais que você cuide, ele vai mudar. Ele vai se transformar. Ele vai ir mudando ao longo da vida. E se você não entender que isso é um processo natural, isso vai fazer você sofrer cada vez mais. Você precisa entender que tentar resolver problemas emocionais como a autoestima, que é a forma como você se vê, que é a forma como você se percebe, que é o valor que você enxerga que tem, só com questões superficiais não vai resolver. Vai ser temporário. E não é porque cuidar do corpo é ruim. Você precisa cuidar sim, tá? Porque nós enquanto ser humano, somos um tripé. É corpo, mente e espírito. Você precisa cuidar de todos esses pilares. Por quê? Porque é isso que vai te dar mais sustentação, te dar mais autoconfiança. Quanto mais forte tiver todos esses pilares, melhor você vai estar vivendo a sua vida. Melhor serão os seus resultados, sabe por quê? Porque vai significar que você é uma árvore cada vez mais forte, mais frondosa. Mas, se você não identifica as verdadeiras causas dessa baixa autoestima, o que é que fez você se sentir assim? O que é que fez você achar que hoje fulano é melhor que você? Você achar que você não é tão boa? Você ficar procrastinando porque você tem medo de errar, você tem medo do julgamento, você tem medo dos olhares. Se você não achar o motivo, a razão, a raiz de tudo isso, você simplesmente vai ficar cuidando só desse corpo, mas nunca vai sentir a segurança necessária para fazer aquilo que você deseja. É muitas vezes quando as pessoas desistem de sonhar. E sinceramente, se você desiste de sonhar, você está desistindo de viver. Porque o que é a vida se não é você exatamente caminhar na direção dos seus sonhos, dos seus desejos? A vida é um processo. E o que você vai fazer diante desse processo é responsabilidade sua. Ninguém vai fazer isso por você. E eu sei que muitas vezes você até pensa, ai, Anne, mas eu não tenho dinheiro para cuidar de autoestima, não. E, gente, o primeiro passo não depende de dinheiro, não. Depende de você tomar consciência. E o que é tomar consciência? É tomar consciência de que você precisa se cuidar. E se cuidar é cuidar do corpo. É você ter seu autocuidado. É você poder fazer uma unha, cuidar do cabelo, ter seu momento de relaxamento. Hoje o meu cabelo tá até bagunçadinho porque eu tava na piscina, ele ainda tá aqui molhado. Mas por quê? Porque eu me predispus a desfrutar. Eu fui gravar uns vídeos, depois aproveitei e falei, vou dar um mergulho. E quantas vezes eu já vi aqui em live seguidora falando, ai, Anne, eu nunca fui no salão porque eu tenho vitiligo, tenho vergonha da minha mão. O que é que a manicure vai falar? E aí, de tanto ser incentivada, sabe o que ela fez? Ela foi. E aí eu perguntei, o que foi que a manicure falou? Ela disse nada, ela disse que era normal. Claro, é normal. Só que o bicho de 7 cabeças, gente, quem faz não é o outro, não. Somos nós. Quando a gente se olha no espelho e não tá feliz com o que a gente vê. Então, se alguém te elogia e se diz que você é bonita, aí você fala, eu, com essas manchas, sou nada. Eu, manchada assim, que nada. Foi igual... Eu depois vou fazer até um vídeo sobre isso. Teve uma pessoa que ele não gostou de uma postagem que eu fiz e ele colocou assim... Homem não gosta de mulher manchada como você. E eu respondi. Eu falei, sou manchada mesmo e não tem problema nenhum. E eu lembro que uma aluna minha, ela chegou e falou, mas Iane, se alguém falar que eu sou uma mulher manchada, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não aguento. Aí eu perguntei, mas você não é uma mulher manchada? Se a gente tem a pele, tá com uma mancha, e aí a gente tá com 2 cores,
Isso não é ser uma mulher manchada? Por que dói tanto falar sobre isso? Por que é ofensivo? Quer dizer que se ele me chamar de verde, que é uma mentira, eu não ligo. Por que me chamar de manchada tinha que doer? Foi ali que eu entendi o quanto eu tinha avançado nesse resgate da autoestima. Porque, gente, há uns 2 anos atrás, eu nem vou tão longe assim, se ele me chamasse de uma mulher manchada, eu ia querer morrer. Eu já tinha fechado esse Instagram, eu já tinha ido embora daqui. Acho que nunca mais saía de casa. Mas quando ele me chamou ali naquele momento, eu falei, poxa, mas eu sou uma mulher manchada. E isso não diminui o meu valor. Isso não diminui quem eu sou. E isso não tira o direito de eu falar o que eu quiser. E ninguém vai me impedir de falar o que eu quero. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque resgatar a autoestima é vocês terem confiança de serem quem vocês nasceram pra ser. Não fique esperando ninguém defender vocês. E, gente, eu sei que quem tem vitiligo, a gente costuma se ver como vítima, como coitadinha. A gente busca agradar, ou então a gente vai pro outro polo, de ser mais dura, de ser mais agressiva, pra ninguém nem mexer com a gente. Ou vai pro 8 ou pro 80. Mas deixa eu te contar, independente do lado que você for, a única pessoa que é responsável por defender você, se você é uma adulta, é você mesma. E se você não concorda com o que falam de você, com o que pensam de você, é você que tem que se defender e falar. Sabe por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você. E eu sei que você fala, Yane, mas as pessoas olham diferente, as pessoas criticam. Gente, as pessoas criticam as pessoas gordas, as pessoas criticam as pessoas brancas demais, as pessoas criticam as pessoas negras, as pessoas criticam as pessoas magras demais, as pessoas sempre criticam. E não é a maioria das pessoas, só que você tá vivendo tanta dor por conta daquilo que uma reclamação, uma opinião, um olhar, parece que foi 200 mil, você esquece de todos os outros que simplesmente não fizeram nada contra você. E não é contra você. A pessoa tá olhando ali, tá espelhando algo que é interno dela, não é seu. Então, nessa jornada de resgate da autoestima, você vai perceber que você não precisa sofrer nem se incomodar com a opinião dos outros, porque a opinião dos outros é só a opinião deles. A única opinião que importa pra você é a sua. E já disse isso tá fazendo sentido pra vocês, e já disse quem tá disposta a simplesmente resgatar esse desejo de sonhar o que faz bem pra você, que tá disposta a seguir pelo caminho que faz sentido pra você. Porque essa é a grande jornada de você retomar as rédeas da sua vida. E outra coisa que você pode fazer para o resgate da sua autoestima que não depende de dinheiro são os exercícios de autoobservação. É você olhar para você e começar a perceber o que é que está te incomodando, o que é que você pode fazer para melhorar. São diários. Sabe o que é o diário, como eu fazia antigamente? Eu sempre tive diário e nem sabia. Gente, diário é... Hoje em dia a gente pode chamar isso, sabe de quê? De escrita terapêutica. É quando você pega todas aquelas emoções ruins que estão ali te machucando e você está desabafando no papel. Você está colocando para fora. Isso vai te ajudar a se libertar. Próprias afirmações. Por quê? Porque as afirmações você pega, ó, se olha no espelho, mira aí nessa bolinha preta que tem dentro do seu olho e fala com você mesma. Isso é um processo de afirmação. E essas pequenas mudanças, elas já vão fazer grande diferença. De você se olhar no espelho e falar, eu sou linda, eu sou atraente. Vai falando, vai compartilhando. Vai ensinando a sua mente que você se ama, que você se aceita, que você sabe o seu valor.
E quanto é que você gastou para isso? Nada. E, claro, fica aqui, olha, a internet traz muitos conhecimentos bons e ruins. Você vai precisar filtrar. Mas busque conhecimentos, lives, conteúdos gratuitos, como essa live, por exemplo, que pode ser um ótimo início. Por quê? Porque vai te dar consciência, vai te dar estratégias para você já ir fazendo coisas que já vão fazer você se sentir melhor. Porque lembra que eu disse? Não é da noite pro dia, mas é todo dia. Vocês acham que eu cheguei e abri a câmera e comecei a falar? Não. Quando eu fui desafiada a fazer a primeira live, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer isso sozinha? Aí uma amiga que já tinha mais experiência falou, não, eu faço a primeira live com você, você conta a sua história. Isso foi lá em 2022. De lá pra cá, eu já fiz mais de 150 lives. E isso é muito pouco perto do que eu preciso fazer para ser a pessoa que eu quero me tornar. Mas olha quanto eu já caminhei. Vocês acham que hoje eu sinto o mesmo desconforto para estar aqui que eu sentia lá atrás? Não sinto. Mas eu precisei o quê? Começar. E é por isso que eu trago para vocês esse olhar de começar a olhar essas coisas pequenas da vida de vocês, dessa autoobservação, de um não que você não consegue dar, de um autocuidado que você não consegue ter com você. Porque eu não sei vocês, mas eu me cobrava tanto, gente, que eu não podia sentar na frente no sofá para assistir TV. Eu inventava o que fazer, então ligava o filme, eu inventava de cozinhar, aí aproveitava que a cozinha é americana. Não, eu daqui tô vendo. Mentira! É porque eu não me permitia descansar, porque eu achava, não, eu tô perdendo tempo. E isso era vida? Essa escravidão que eu não podia nem parar para assistir um filme. Então, assim, comecem a prestar atenção no que vocês estão fazendo, as escolhas que vocês estão fazendo. E pra gente concluir essa live de hoje, o que é que eu quero reforçar com vocês? Que a autoestima verdadeira é essa autoestima que vem de dentro pra fora. Porque essa autoestima verdadeira, gente, e aqui tá a minha diva, ela é formada por tudo que tá aí dentro de você. E esse tudo que tá dentro de você, ele foi formado pela união daquilo que vem do seu pai e daquilo que vem da sua mãe. É a união de pai e mãe, dessa energia do masculino e do feminino, que é isso que eles representam, que vai tornar você um ser único, com energia para fazer aquilo que precisa. Então você tem força, você tem coragem, você tem segurança, mas você também tem autocuidado. Você também tem amor, você também tem acolhimento. E é ter isso em equilíbrio dentro de você que vai fazer toda a sua diferença. E por que eu tô chamando a atenção disso? É porque é exatamente olhar para essas raízes emocionais, que são as raízes da baixa autoestima, e simplesmente confrontá-las, enfrentá-las, para que você possa viver e colocar para o mundo aquilo que é melhor de você, é que vai fazer você transformar na sua vida. Porque quando você pega as forças, aquilo de bom, de melhor, que vem do seu pai e da sua mãe, é quando você resgata o seu poder pessoal, para você fazer aquilo que você quiser, para você crescer, para você avançar. E fazendo isso, por exemplo, você deixa de ter medo de cobrar pelo seu trabalho. Por quê? Porque muitas vezes esse medo de você cobrar pelo seu trabalho é porque você se sente incapaz. É porque você acha que você não merece mais. E é por isso que você vai trabalha, mas na hora de colocar um preço, um valor, um custo por aquilo, você acha que não é tão bom assim, podia melhorar. Melhorar sempre pode, mas olha para a sua entrega. Só que você não se dá valor. Se você não se dá valor, algo que você faz tem valor? Não tem.
Então eu quero que vocês comecem a repensar como você não olhar para a sua autoestima simplesmente está fazendo você perder dinheiro, está fazendo você viver relacionamentos ruins, está fazendo você deixar de prosperar na sua carreira. Porque muitas vezes você, por exemplo, tem a dificuldade de se posicionar. E aí você perde oportunidades porque você não confia no seu próprio valor. Porque você não sabe dizer um não. Por quê? Porque você acha que se você dizer não, a pessoa vai deixar você de lado e vai achar outra. Não vai. Porque você é único e você tem valor. Só que muitas vezes é você que não está enxergando esse valor. E aí você procrastina, você se sabota. Por quê? Porque você evita se expor, você evita não tomar decisões. Você fica presa. Sabe por quê? Porque você tem medo de sair dessa zona de conforto. Você fica presa em uma situação ruim que você já conhece porque você tem medo de ousar, você tem medo de se arriscar, você tem medo de dar o próximo passo. Mas deixa eu te contar, você é capaz. Permita-se. Permita-se sonhar, permita-se ser livre. E você ainda tem um padrão, muitas vezes, com baixa autoestima, de aceitar menos o que você merece. É quando você se contenta com migalhas de amor, migalhas de atenção. Então você começa a ter esse comportamento, é no relacionamento, é na sua vida profissional, é nas amizades. É quando você tá com aquela amiga que você chega, comprou um vestido que você tá achando linda, e aí você chega se achando a pessoa mais linda do mundo e a sua amiga com despeito fala pra você: ah, nem ficou tão bom assim. Eu achei que era diferente. Eu achei que fosse melhor. Para! Ela não é melhor que você, não. É você que tá deixando ela fazer isso com você. E muitas vezes ela diminui seu valor, sabe pra quê? Pra ela ficar maior. Porque ela também não acredita nela. E ela acha que ela vai ser maior quando ela te diminui. E aí você vai deixar as pessoas se diminuírem, pisarem em vocês, porque é o que elas precisam? E as suas necessidades ficam aonde? Então vocês percebem que resgatar essa autoestima é vocês simplesmente retomarem o poder de vocês? Já responde aqui pra mim no chat ou coloca o coraçãozinho pra eu entender que tá fazendo sentido pra vocês. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque, minhas gatonas, você nasceu pra ser livre. E o que é nascer pra ser livre? É você nascer pra sonhar, pra crescer, pra desejar. A única pessoa que te impede de ser quem você é você mesma. E para concluir esse encontro de hoje, eu vou compartilhar com vocês um ensinamento. É uma historinha que eu li, eu só não sei dizer qual foi o livro, que aí eu vou lendo, vou registrando, mas eu acabo não me atentando a que livro foi. E ele fala de um sábio chinês. E esse sábio tinha um discípulo cobrando a ele, né, perguntando as coisas e falando das limitações, dos problemas. E ele disse assim, que se um eucalipto tivesse a mentalidade de um homem, ao invés de 30 metros, ele só teria crescido até 3. Ou seja, a única pessoa que é capaz de te limitar é você mesma. Quando a gente fala que um eucalipto de 30 metros só conseguiria crescer até 3, ele simplesmente só teria usado 10% do seu potencial. E é isso que você está fazendo, deixando o seu potencial se perder. Sabe por quê? Porque o combustível que faz você colocar esse potencial para o mundo, que faz você se mostrar, é sua autoestima.
E se ela tá baixa, significa que você tá se escondendo ao invés de se mostrar. E talvez você, como eu, use o vitiligo como escudo. Mas deixa eu te contar que o vitiligo não te impede de nada. Porque se impedisse, Michael Jackson não seria o rei do pop. Com mais de 20 anos morto e ainda sendo ovacionado hoje em dia. A gente não ia ter modelos milionárias como é o Winnie Harlow. A gente não teria, por exemplo, um Carlinhos de Jesus, que continua sendo um dançarino, continua fazendo programas, continua se mostrando com vitiligo. Atores como o Solano, agora esqueci o primeiro nome dele, com vitiligo e que já traz isso. E aí eu poderia ficar aqui citando os boxeadores, DJs, a própria Natália Deodato, que é ex-BBB. Eles simplesmente, sabe o que é que diferencia talvez eles de você? Eles simplesmente começaram a deixar cada vez mais de lado a opinião dos outros e seguiram fazendo aquilo que era o desejo deles. Então, é isso que eu quero que você perceba, que você também tem condições de fazer aquilo que faz sentido para você. Porque o desconforto passa, mas o resultado fica. E vou aproveitar para convidar você que talvez tenha vitiligo assim como eu, a estar participando do nosso grupo de WhatsApp, que é a comunidade O Vitiligo Não É Muleta, que é exatamente um grupo de mulheres que estão reunidas para resgatar a sua autoestima, para alcançarem a sua vida livre e feliz sem se esconder atrás do vitiligo. É através desse grupo que eu mando o link da live secreta que acontece toda quinta-feira nesse mesmo horário no Google Meet. Por que no Google Meet? Porque a gente consegue se ver, eu consigo trocar experiências, eu consigo dar feedback para vocês e é exatamente nessas lives de quinta que eu tenho feito dinâmicas mais profundas para que vocês já comecem a identificar quais são as raízes emocionais que estão segurando você, que estão paralisando a sua vida. Então, se você estiver disposto a participar comigo dessa jornada, é só ir no link lá da bio e lá tem se você clicar, você vai ver que tem um íconezinho escrito live semanal, que é o grupo Vitiligo Não É Muleta. Só é clicar, se inscrever e participar do grupo, para que você simplesmente alcance a sua vida livre e feliz também, sem se esconder atrás do vitiligo. E já vai me contando aí, quem tem alguma dúvida, alguma dificuldade, que quer compartilhar aqui, já conta pra mim, porque se vocês não tiverem, eu vou estar encerrando. Mas se tiverem, eu respondo aqui pra vocês. Alguém tem mais alguma questão aqui? Então, se você não tem, por hoje é isso. Uma ótima noite para vocês. Espero ter contribuído com essa jornada e que vocês usem tudo que a gente discutiu aqui, tudo que eu fui falando, para vocês transformarem a vida de vocês, gente. Porque vocês virem aqui, me ouvirem falar, me acompanharem. Se vocês não colocarem nada do que eu falo em prática, nada vai acontecer na vida de vocês. Porque se hoje eu tô aqui, se muitas pessoas admiram minha confiança, minha segurança, foi porque um dia eu precisei começar. E quando eu comecei eu era assim, exatamente igual a vocês. Então, é hora de entrar em ação e contem comigo nessa jornada. Beijo no coração de vocês, uma ótima noite e quinta-feira nós nos encontramos. Tchau!